Thank you, Pastor George. Thank you. Thank you. Max, you stay. I'm going to translate. Vamos dar uma salva de palmas pelo Pastor George. Let's give a hand to Pastor George. Eu sei que a maioria de vocês I know that most of you, talvez não conheçam esse homem. maybe you don't know this man. Alguns conhecem. Some of you know. O nome dele é David Jonklas. His name is David Jonklas. É um dos irmãos He one of the brothers que Deus escolheu that God has chosen para caminhar conosco nessa terra. to walk with me in this land. Nós estamos juntos há muitos anos. We are together for many years, Eu acho que algo em torno de pelo menos uns 10 anos. at least 10 years. Ele é pastor, He's a pastor. ele é do Sri Lanka He's from Sri Lanka, e ele lidera uma igreja filipina and he leads a Philippine church. muito bonita, Really beautiful, não somente nos UAE, not only in UAE, mas também nas but Filipinas also there in Philippines, e talvez em outros países and maybe também. even in other countries. É um apaixonado pela palavra de Deus. He's in love for the Word of God. Ele pegou Covid, He got COVID. ele não enxerga muito bem. He can't see well. Ele teve um problema nas costas essa semana, He had a problem in his back this mas ele week. falou, eu vou na IBF de qualquer But he jeito. said, I'm coming anyway. Porque ele sempre nos abençoou. Because he has ever blessed us. Então eu peço uma salva de palmas pela vida do pastor David. A clap of hands to his life. E abra o seu coração, porque vai Open- vir algo do céu no seu Open your coração heart. agora. Something from heavens are coming to your Em heart. nome de Jesus. In Jesus' name. Vamos orar por ele? Let's pray for him. Heavenly Father, thank you for our brother David. Deus do céu, obrigado pelo nosso irmão Davi. Thank you for the way that you are using him, Obrigado pela maneira com que o Senhor está usando not ele. only in IBF, Não apenas na IBF, not only in his church, não apenas na sua igreja. but in every place he Em goes. qualquer lugar que ele vai, He blessed the land. ele sempre abençoa a terra. He blessed the people. Ele abençoa as pessoas. He blessed the nation. Ele abençoa as nações. Please, Lord, use him Use ele, Senhor, to bless us para nos abençoar powerfully. poderosamente. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, brother. Amém. Praise the Lord. Louvem ao Senhor. Have you got it? Good Yeah. volume? Yes. Can you hear? Pode me ouvir? Good volume? Yes. All right. Praise the name of Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. As a matter of interest, Ah, I normally preach for 2 hours, okay? Normalmente eu prego por 2 horas, tudo bom? So I hope you're not too hungry. Espero que vocês não estejam com muita fome. But I hope you're hungry for the Word of God. Mas eu espero que vocês estejam famintos pela palavra de Deus. Bom dia. Thank you so much for inviting me again to be with you. Muito obrigado por me convidar de novo para estar aqui convosco. Obrigado. I have a Sri Lankan passport, but I am descended from British and Dutch parents. Eu tenho um passaporte do Sri Lanka, mas minha descendência é And I've been living Alemanha e Inglaterra. in the UAE for 40 years. Então, eu vivo aqui nos I Emirados got Árabes por saved 40 in anos. the E UAE. eu fui salvo aqui nos Emirados. And as it happened, E como acontece de I went to costume, many churches. eu já fui a muitas igrejas. And in the end, E ao final God das led me to start a church with a Filipino congregation. Mas no final Deus me levou a começar uma igreja com o povo filipino. We started 21 years ago Nós começamos essa igreja 21 anos atrás, with 8 souls. com apenas 8 almas. And by the grace of God, E pela graça do Senhor, we now have about 1,300. nós temos hoje em torno de 1.300 almas. More than 1,000 in the Philippine Islands. Mais de 1.000 lá nas ilhas das Filipinas. And the rest in the Gulf.
e o resto aqui espalhado no Golfo. And as I believe we have already heard today, it's all about grace. E como eu acredito que você já ouviu God's hoje, é grace. tudo sobre a graça de Deus. Nothing to do with us. E não tem nada a ver conosco. Without the grace of God, Sem a graça de Deus, we can do nothing. a gente não pode fazer nada. And by the grace of God, Mas pela graça de Deus, the 8 souls who met 21 years ago As called our church as 8 almas que nós começamos 40 anos atrás, Grace Covenant Church. a graça transformou em uma igreja. And now we call ourselves Grace Covenant Church International. Então a gente se chama Grace Covenant Church International. I'm so blessed, really, to be with international congregations. Eu sou muito abençoado por estar sempre no meio de congregações And internacionais. as you know, obviously, I'm very blessed to be with my Filipino brethren. E obviamente eu sou muito abençoado por estar dentro da Irmandade dos Filipinos, But mas I don't know. I mean, I'm also so blessed to be with my Brazilian brethren. com a Irmandade de Brasileiros eu também sou muito abençoado. Yeah, I had a wonderful time of ministry in 2014. Eu tive Pastor Leandro knows very well. eu tive um tempo maravilhoso no ministério em 2014, o pastor Leandro sabe bem. When we went to Apostle Miguel's wonderful church in Alphaville, Sao Paulo. Quando a gente foi na igreja do apóstolo Miguel em Alphaville, em São Paulo. And I really love to come and be with you guys. E eu sempre amo vir e estar com vocês. All right. Ok. Actually, to be honest with you, I'm actually, due to the quality of the eye surgeons in this country and 2 cataract operations which got messed up, I'm 80% blind. Devido a algumas coisas que aconteceram aqui no país e algumas cataratas que eu tive, eu tenho 80% But God da told me, visão don't worry about that. comprometida. I'll give you more spiritual vision. Mas Deus falou para eu não me preocupar com a minha visão material, que Ele me daria visão espiritual. Right? And also, E também, I've been very busy this week. eu estou muito ocupado essa semana, estive muito ocupado. I had to essa semana. preach on Wednesday Eu tive que pregar na quarta and then on Thursday e também na quinta and again this morning. e agora essa manhã. And guess what? Last week, E na última I semana, went to do some sit-up stomach exercises and pulled my back muscle. e eu estava fazendo alguns exercícios So, it's e eu okay. acabei machucando os músculos das minhas costas. Mas tá ok. Where the Spirit of the Lord is, there is healing and Onde o wisdom. Espírito do Senhor está, tem também cura. So, actually, the light here is not too good, so I will preach without my notes. A luz aqui não está muito boa, então na verdade eu vou pregar com as minhas lembranças. My message today is on the topic of Minha mensagem hoje: fear not, não temas, I am with you. eu estou contigo. God speaking. Deus falando. How many of you know what is the most repeated commandment in the Bible? Quantos de vocês sabem qual que é o mandamento mais repetido na Bíblia? Yeah, you guessed it. Você pode falar se você souber. Fear not. Não temas. You find it in many different ways. Fear not, do not be afraid, do Se- not fear, etc. Você pode encontrar de várias maneiras. Não temas, não tenha medo disso, não tenha medo daquilo. But it is the most repeated commandment in the Mas Bible. esse é o mandamento mais repetido na Bíblia. Somebody counted and said it is in the Bible 365 times. Alguém contou e disse que está 365 vezes repetido na Bíblia. Another person counted and said no, it's in the Bible 366 times. E outra pessoa contou e falou, não, 366 vezes. Anyway, one way or the other, it is there for one day, for every day of the year. Uma maneira ou outra está lá para cada dia do ano. Fear not. Não temas. And together with the most repeated commandment in the Bible, you get
the most repeated promise of God in the E Bible. também, junto com o mandamento mais repetido, nós temos a promessa mais repetida na Bíblia. I am with you. Eu estou contigo. If God is for us, who can be against Se us? Deus é por nós, quem será contra nós? Romans 8:31. Romanos 8:31. All right? So, we will study both today. Então vamos começar. In Exodus 14:14, Sorry. right? We will study this in the lives of four people, E nós vamos of four começar different incidents na vida this morning, de 4 pessoas, or this afternoon now. agora nessa tarde. Let's begin with Moses. Vamos começar com Moisés. After Moses had carried out 7 plagues on Egypt, Depois que Moisés trouxe 7 pragas para o Egito, Pharaoh finally allowed the Israelites their freedom and allowed them to go. Faraó chegou ao ponto de deixar o povo de Israel ir. But within a few days, the Mas- Israelites came up Mas em, against alguns, the Red Sea, mas em alguns dias eles chegaram ao Mar Vermelho and they could not proceed. e eles não podiam continuar. When Pharaoh saw that the Israelites were blocked by the Red Sea, E quando Faraó viu que os israelitas estavam bloqueados pelo Mar he Vermelho, sent his chariots ele pegou as carruagens to attack and destroy the Israelites. para atacar e destruir os israelitas. And the chariots came Então, charging Então as carruagens vieram to destroy the Israelites. para destruir os israelitas. Now the Israelites had been led, guess by whom? Então agora os The Holy israelitas Spirit. estavam sendo liderados por quem? Pelo The Espírito Holy Santo. Spirit led them O as a Espírito pillar of Santo- fire by night O Espírito Santo estava guiando eles and a como pillar of cloud by como uma day. coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem durante Pillar o of dia. cloud meant he was a golden mist going right up Era into the uma, sky. era uma grande coluna de nuvem que estava desde o chão The até os Israelites céus. were being led by the glory of God. Ou seja, eles estavam sendo liderados pela glória de Deus. But when Mas quando the Holy Spirit saw the Egyptian chariots coming charging Quando at the os- people of God, o Espírito de Deus viu que as carruagens estavam vindo para destruir o povo de the Holy Deus, Spirit moved from being in front of the people of God and went behind them. o Espírito Santo se moveu de estar na frente do povo So liderando the Holy para Spirit, estar the Bible atrás do calls him povo the angel of the protegendo. Lord, capital A, Ou seja, no capítulo 8, in the King James translations. na tradução King James, And the angel of the Lord o anjo do Senhor positioned himself between se the colocou entre camp of the Israel and that night, the camp of the chariots of Egypt. e o Espírito do Senhor se colocou entre o acampamento de Israel e o acampamento dos So egípcios. during that night, the Holy Spirit gave light to the Israelites So- and darkness to the E Egyptians. durante a noite ele dava luz aos israelitas e colocava trevas sobre o acampamento Now- de Faraó. Actually, Mas de verdade, before this happened, antes disso, the people of Israel had got very scared when they saw the chariots of Egypt charging at them. o povo de Israel começou a temer quando eles viram as carruagens. And they were in a state of fear. E eles estavam num estado de medo. But they prayed. Então eles oraram. Moses prayed to God. Moisés orou a Deus. And God answered E Deus respondeu Moses and said, Exodus 14:14, em Êxodo 14:14. the Lord will fight for you and you shall hold your peace. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. God will fight for you and you shall relax. Deus vai lutar por você e você só tem que relaxar. Whatever problems you're facing, Qualquer problema que esteja enfrentando, how many times? How should we react? como nós devemos agir então? We should be relaxed. Nós devemos relaxar. We should react Nós by temos, being relaxed. nós temos que reagir como? Relaxando. Being relaxed is one of the most powerful
exhibitions of faith because we know that God is for us. So who can be against us? Estar relaxados é uma das maiores exibições de fé, porque a gente sabe que o Senhor está lutando por nós e quem vai ser contra nós então? So that day, that night, Então naquele the dia, Egyptian chariots got blocked. as carruagens do Egito ficaram bloqueadas. Early the next morning, E na Moses woke up E na próxima manhã, quando Moisés and he acordou, stretched out his rod over the Red Sea. então ele foi em direção ao Mar Vermelho. And the Red Sea parted. E o Mar Vermelho se abriu. It went up on one side like a big wall of water. Grande muro de água And on the other side like a big wall of water. dos dois lados. And in the middle there was a dry pathway. E tinha caminho seco no meio. So the people of Israel, they crossed the Red Sea, Então o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho which had become a dry pathway. num caminho bem And seco. they crossed safely to the other E side. eles foram salvos, são e salvos para o outro lado. And then, of course, the Egyptian chariots came charging after them E obviamente, então os egípcios começaram a across the prosseguir pathway, e the começaram dried up Red Sea. a cruzar naquele mesmo caminho que estava seco. But Moses raised up his rod again. Mas então Moisés levantou o seu cajado de novo. And the waters of the Red Sea came E as águas back do Mar again. Vermelho fecharam novamente. and drowned all the E Egyptian afogou chariots. todo o povo egípcio. So that's my first example today. Então esse é o meu primeiro exemplo de hoje. Second person A segunda pessoa I want to talk about is Joshua. que eu quero conversar é sobre Josué. In Joshua 1:5, Joshua took over from Moses by the Josué way, as the 1, leader of Israel. 1:5, ele tomou a liderança de Moisés. By the way, what were Moses' greatest achievements? Qual foi a grande conquista de Moisés? By himself, Por ele mesmo, at the age of 80, na idade de 80 anos, he destroyed ele destruiu the world's #1 superpower, a maior potência mundial, the world's most powerful king, o maior rei do mundo and the world's most powerful army. e o maior exército que existia. Moses utterly destroyed. Moisés destruiu Egypt. In Which- other words, the world's #1 superpower and the world's most Em outra powerful. palavra, o que Moisés fez foi destruir a And by the maior way, potência. how old was Moses E mais ou menos quantos anos ele when he tinha got into ministry? quando ele entrou no How many ministério? of you know how old Moses was when he Quant- got into ministry? Quantos de vocês sabem quantos anos Moisés tinha quando ele iniciou o He was ministério? 80 years Ele tinha old. 80 anos de idade. Now, Agora, I'm so blessed to know you guys, eu sou tão abençoado but de I conhecer wonder how você, many of you know my age. mas eu fico perguntando, quantos de vocês saberiam minha idade? By the grace of God, right now, Pela graça de Deus agora, I am 80 years old. eu tenho 80 anos de idade. Hallelujah. Aleluia. And God has given me a promise that I will live another 25 years. E Deus me deu uma promessa que eu vou viver pelo menos mais 25 anos. Because my ministry work is still not finished. Porque o meu ministério ainda não terminou. Like Moses, I want to see. You see, the whole Exodus story is a parable for us. Veja, toda essa história de Êxodo é uma parábola para a gente. Pharaoh stands for Satan. Faraó é como se fosse Satanás. Egypt and the imprisonment of the Israelites in Egypt for 400 years represents our whole life under Satan and sin. E os 400 anos de aprisionamento no Egito representa a nossa vida antes de conhecer So the Jesus. Exodus story is a parable, how Então, we overcome sin with the power of God working with us. Então a história de Êxodo All é you gotta apenas do uma is put your parábola, trust in God, é apenas uma parábola de como right? com o poder de Deus vencer o So aprisionamento do let pecado. me come back to the title of my message today. Então vamos voltar à palavra. Fear not. Não temas. I like to explain fear. F-E-A-R. Eu gostaria de explicar o que é medo. False expectations appearing real. Falsas expectativas que não são reais. Fear is being led by our worldly mind. E medo é estar sendo Romans direcionado 8:7 says por uma the falsa worldly mind is expectativa. enmity against God.
Em Romanos diz que as falsas expectativas ou a mente errada é que nos lidera a caminhos tortuosos. God does not want us to live by fear, but to walk by faith. Deus não quer que a gente ande por medo, mas sim por fé. By the grace of God, I Pela literally graça walk de by Deus, faith and not by sight. Eu ando por fé e não por vista. Because God arranged for me to be 80% blind. Porque Deus não me deu vista, eu sou So that I had 80% to walk cego. by faith. Então eu ando pela fé. And I consider that a great blessing. E isso é uma grande All right. bênção. So after Moses, Joshua took over as the leader Então, depois de Moisés, Josué herdou of como God's líder people. ao povo And de in Deus. Joshua 1:5, E em Josué 1:5, God speaks to Joshua and says, "As I was with Moses, I will be with you." e Deus fala para Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. What is God's promise? Qual é a promessa de Deus? Come on. I will be with you. Fear not. Não temas, eu serei contigo. I will be with you. Eu serei contigo. Hallelujah. Aleluia. Right. Over the next 15 years, Nos próximos 15 anos, Joshua led the Josué people of Israel across the river Jordan. liderou o povo de Deus pelo Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão, And through God's awesome Holy Spirit power, e pelo poder maravilhoso do Santo Espírito de Deus, Joshua and the people of Israel chased out all the foreign tribes who had taken over, eles all foram the lá, Canaanite tribes that had come and occupied the promised land. eles foram lá e tiraram todas as tribos dos, So that dos, was dos the povos que great achievement of Joshua. dos povos que estavam na terra prometida, os fananeus, cananeus, heteus, heveus, The next jebuseus. person we will study today is E a, David. e a próxima pessoa que vamos estudar hoje é Now David was a Davi. great prophet. Davi. Foi na verdade um grande profeta. Not only was a great champion soldier, Ele não apenas foi um grande he was soldado also a great campeão, prophet. mas ele também foi um grande profeta. In Psalm 50 verse 15 he says, "Call upon me in the day of trouble." God speaking through him. "I will deliver you and you will glorify me." E em Call Salmos upon diz, me in the day of invoca-me trouble. no dia da sua angústia e eu te God livrarei. speaking through David. E Deus, era Deus falando para "I Davi, will deliver you and you shall eu te glorify livrarei me." e você deve glorificar. In Psalm 23, Em Salmos 23, prophet David says, o profeta Davi diz, "Yea, though I walk through the valley of the shadow ainda of que death, eu ande pelo vale da sombra da morte, I will fear no evil, eu não vou temer mal algum, because you are with me. porque o Senhor está comigo. Your rod and your staff, they comfort me. O teu bordão e o teu cajado me consolam. You spread a table before me in the presence of O my Senhor enemies." prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. That is our destiny if Esse we é o- walk by faith. Esse é o nosso destino se a gente andar por fé. While Satan and the demons are watching, we are feasting Enquanto o diabo e seus demônios estão olhando, nós estamos comendo at God's table. na mesa do Senhor. And David goes on to say, "My cup runs over. My blessings are overflowing. Então Davi continua, as bênçãos estão transbordando. You anoint my head with oil. Você é ungido da cabeça com óleo. You give me your Holy Spirit. Você me deu o Santo Espírito de Deus. If the Spirit of the Lord is with you, E se o Espírito do Senhor é what more contigo, do you need? o que mais você precisa? God is with you all the time." Deus está contigo em todo o tempo. And David ends Psalm 23 saying, In- "Surely goodness and mercy shall follow me E Davi termina que certamente bondade e misericórdia me seguirão no Salmo 23. all the days of my life. Todos os dias da minha vida. And I will dwell in the house of the Lord E eu vou forever." morar na casa do Senhor para sempre. When you follow your good shepherd, Quando você segue, you don't have to run after blessing. você não precisa correr atrás de bênçãos. Guess what? Blessings will run after you. Adivinha o quê? As bênçãos é que vão correr atrás de você. I said blessings will run after you. Eu digo que as bênçãos vão correr atrás de você. Right. Now, Agora, the most repeated incident in the life of David, everybody remembers, is his fight with Goliath. o incidente ou o evento mais importante na vida Right. de Davi, eu acho que It todos happened vocês lembram, foi a once. luta com Golias. Right? While David was still a young teenager, Quando ele ainda era um adolescente,
that the Israelites and the Philistines came together Os, for a isra- big battle in a os, plain. os israelitas enfrentaram os filisteus. And on the first day of the battle, E no primeiro dia de batalha, a Philistine giant gigante filisteu, called Goliath chamado Golias, stepped forward se levantou and shouted for everyone to hear. e gritou para que todos pudessem ouvir. There is no point in both our armies getting involved in a major battle. Não tem porquê os nossos exércitos se I envolverem will numa fight for the batalha Philistines. tão grande. Eu luto pelos filisteus You send one of your e champions você escolhe um dos campeões de vocês to fight with me, para lutar comigo and the two of us will settle the whole e a thing. gente organiza essa luta aqui entre a gente. Now, Agora, the problem is o problema é Goliath was 10 feet tall. o problema é que ele era mais de 3, que ele His tinha mais de sword and 3 his metros. spear were the size of a normal man. Só a lança dele era do tamanho de um homem normal. So no one in the army of the Israelites, in the army of the people of God, so-called armies of God, was willing to take up Goliath's challenge. Então ninguém do exército de Israel estava disposto, na verdade, a lutar e a enfrentar esse desafio. It was as if they had been turned to stone with fear. É como se eles tivessem se tornado em pedras por medo. 40 days, 40 dias. Goliath stepped forward, Golias vinha à frente de Israel, morning and evening, de manhã e de tarde, issued the same challenge. e falava a mesma coisa, o mesmo And desafio. no one E ninguém from the army of the do Israelites exército de Israel was willing to take up his estava challenge. disposto ao desafio, enfrentar o desafio. On the evening of the 40th day, Na noite do 40º dia, David came to the Dav- battlefield. Davi se apresentou ao campo de batalha. At this time, his Naquela, father sent him with some food for his older brothers. naquele dia, o pai dele tinha mandado ele com alguns David came suprimentos. bringing some food for his older brothers who were in the Israelite army. E ele disse, leve algumas comidas para os seus But irmãos when que he estão no came- campo de batalha. Mas quando ele chegou, He heard ele escutou Goliath's challenge. o desafio de Golias. And then he asked them and said, "Why aren't you guys going up? E ele perguntou então para o exército de Israel, por que vocês não estão Why aren't you enfrentando? taking up his challenge?" Por que vocês não estão enfrentando o desafio? David's older brothers and all the soldiers in the Israelite army laughed and mocked at him. E os irmãos mais velhos de Davi e todos os outros soldados começaram a rir de Davi e a zoar dele. Because at this time, David was only 17 years old, Porque ele tinha mais ou menos 17 And he anos was a- nessa idade. skinny little kid. E ele era teenager. magrinho, um adolescente magro. But David kept saying, "If you guys are not going, I will go and fight him." Mas Now, Davi começou a dizer, se vocês não estão indo, eu vou lá e vou lutar. David kept insisting, "Let me go and E, fight him e now." ele começou a insistir, deixa eu lutar, deixa eu lutar. Now, I should tell you that Mas about 5 years earlier, when David was 12 years old, quando Davi tinha mais ou menos 12 anos, God had sent the prophet Samuel Deus tinha enviado o profeta to Samuel anoint one of the sons of para Jesse. ungir um dos filhos de Jessé. When the prophet came E quando o profeta chegou and looked at all the different sons of Jesse, e olhou para todos os outros filhos de Jessé, the Holy Spirit said, "None of these guys." o Espírito Santo falou, não, não é nenhum desses. Then Samuel asked Jesse, Então- "Don't you have another son?" Então Samuel perguntou a Jessé, você não Jesse tem, said, "Yeah, there is that small guy, the shepherd boy." por acaso você tem Who's in outro the filho? field. E ele falou, sim, eu tenho outro filho, ele está no campo. Prophet Samuel said, "Call him." Então o profeta falou, Jessé, chame And esse David filho. came. E Davi veio. And the Bible says, E a Bíblia diz, Prophet Samuel took the horn of oil and poured it on the head of então o David. profeta Samuel pegou todo o óleo e derramou sobre a cabeça de And the Davi. Bible says the E a Spirit Bíblia of the diz- Lord came on David from that day. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia. So from that day, David Então, was daquele doing everything dia- by the power of the Holy Daquele Spirit. dia para frente, Davi fazia tudo pelo poder de Deus. In fact, De verdade, in the nights when he was looking after his sheep, quando ele estava de noite olhando pelas suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, one day a lion came to attack the sheep. um dia um leão veio para atacar as ovelhas. Another day a bear came to attack the E sheep. outro dia um urso veio para atacar as ovelhas. But David just stood up and with the power of the Holy Spirit, he killed the lion and the bear with one Mas shot. Davi se levantou e pelo From his poder de shepherd's Deus staff. ele matou o leão e matou o urso.
when he was still about 14 or 15 years old. quando ele tinha apenas 14 ou 15 anos. So when he came to the battlefield, Então, quando ele veio para o campo de batalha, he just told everybody, if you don't want to fight this guy, I will go and fight him now. ele começou a dizer para todo mundo, se vocês não estão dispostos a lutar, eu estou disposto a lutar. Finally, E finalmente, King Saul agreed. o And rei, David went up to fight him. o rei concordou e Davi foi lutar com ele. When Goliath saw this little kid, 17-year-old teenager coming without any armor, because David could not find any armor that would fit him. It was all too big for him to carry. E quando Davi viu aquele pequeno adolescente vindo sem So David went to armadura battle. nenhuma, Carrying just his shepherd's staff and a sling. então ele tinha ido para o campo de batalha, Davi apenas com o cajado e uma tiradeira, uma baladeira. So when Goliath saw this teenager like coming to E battle quando without Golias viu weapons, aquele adolescente vindo, he laughed and he cursed David. ele riu e amaldiçoou He Davi. cursed David Ele amaldiçoou Davi by his Philistine gods. pelos deuses filipinos. Ou David filisteus, said- perdão, filisteus. David said, "You come to me with the power of the sword Mas and the spear and a javelin. Mas Davi disse, você vem para mim com o poder de But I come espada to e you. seus deuses. But I come to you in the name of the Lord Mas eu vou of contra Israel, você whom you have em nome defied. do Senhor dos Exércitos. And today I will separate your head from you." E hoje eu vou separar a sua cabeça do seu corpo. Now, all of us know the story of David and Goliath. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. When I was a schoolboy, Quando eu era um garoto na escola, right, I thought eu pensei it was all about the fact that David was a crack slingshot artist. Eu pensava que era pela capacidade ou pela habilidade de Davi I thought it's de all about manipular a baladeira. how skilled David was in using a sling. Eu ficava pensando, I thought rapaz, that was the whole story ele deve when ser I was muito- a schoolboy Quando and eu read era this story the quando eu first era- time. quando eu era um garoto, eu pensava, nossa, ele deve ser realmente muito bom com a tiradeira. But after I got saved Mas então eu fui and salvo studied the e Bible, eu comecei a estudar a Bíblia. I realized it had nothing to do with David's skill Eu percebi que não tem As a nada a ver com a habilidade de Davi using a sling. ou de usar a tiradeira. It had everything to do with the anointing of the Holy Tem tudo a ver Spirit. com a unção do Espírito Santo. I said it has all to do with the Holy Spirit. Tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. I once heard a German preacher here in Dubai who Eu- said, Uma vez eu encontrei um pregador alemão aqui em Dubai. the German preacher said it didn't matter if the stone slipped from David's sling and went in the opposite direction. E ele falava assim, não interessa se a pedra escapasse da tiradeira e fosse em outra Doesn't direção. matter if the stone slipped from David's sling and went in the opposite direction. Ou fosse até mesmo na direção oposta. The Holy Spirit would have stopped that stone O Espírito Santo teria parado aquela pedra no ar and sent it flying back e teria mandado a pedra de volta to hit Goliath Para right atingir- here in the middle of his forehead para atingir Golias aqui no meio with da the testa. speed and power of a rifle Com bullet. a velocidade e o poder. And that is exactly what happened. E foi isso exatamente o que aconteceu. Through the power of the Holy Spirit, Pelo- that stone struck Goliath right here Pelo poder do in Espírito the de middle of Deus, his forehead and knocked aquela him out. pedra atingiu bem no meio da testa de Golias. So David just walked up Então Davi and apenas took andou, Goliath's sword pegou a espada and chopped his head off. e cortou sua cabeça fora. Right? Correto? It's all about the Lord. É tudo sobre o Senhor. Fear not, I'm with you. Não temas, eu sou contigo. Let me take a final example. Vamos falar sobre o exemplo final? In 2 Chronicles, we hear the story Em 2 Crônicas, a gente escuta uma of King história Jehoshaphat, do rei who was Josafá. the king of Judah at that time. Ele era o rei de Judá naquela época. During the days of King Jehoshaphat, E durante os dias do rei Josafá, 3 enemy kingdoms, 3 reinos inimigos, Ammon, Moab, and Edom. Ammon Amon, Moab Moab and e Edom. Edom. Os edonitas, together. moabitas, And created a huge eles se reuniram military force e eles agruparam uma And grande suddenly attacked força Judah. militar e começaram a atacar Israel, Judá.
So that evening, Então, naquela noite, the spies came to King Jehoshaphat, who was in Jerusalem, os espiões vieram ao rei Josafá and told him, e falaram para ele: this is what has happened. isso é o que está acontecendo. 3 kingdoms have got together, Os 3 reinos se juntaram and they brought a huge army, e eles têm um exército gigante. and they're already at En-Gedi. E eles já estão aqui perto. In other words, they're only a few hours away from Jerusalem. Em outras palavras, eles estão apenas algumas horas daqui de Jerusalém. Now it was evening. E era de noite. So King Jehoshaphat called all the people of Jerusalem together to come for prayer and fasting that night. Então, naquela noite, o rei Josafá chamou todo o povo de Israel, de Judá, para orar e jejuar. So when all the people had got together, Então, quando eles se juntaram, he prayed. Ele King orou. Jehoshaphat led the prayer. o rei Josafá liderou em oração. By the way, the Bible says Jehoshaphat was very scared, Por sinal, a Bíblia falava que ele estava com muito medo, but he knew what to do. mas ele sabia o que fazer. He turned to the right person. Ele se virou para a pessoa correta. He prayed to God. Ele orou a Deus. He fasted and prayed. Ele orou e jejuou. And Jehoshaphat prays a long prayer. E ele orou uma longa oração. And he prays to God and says, God, will you not judge this great multitude that is coming against us? E ele orou: Deus, nós não vamos julgar nenhum desse povo que está vindo contra nós. They are just too big for us. Eles são muito grandes. We do not know what to do. A gente não sabe o que fazer. We have no power against them. Nós não temos nenhum poder contra eles. But Mas our nossos are upon you. olhos estão em ti. Jehoshaphat said, he turned to the right person, right? Jo- Our eyes Josaphat- are upon you. Josafá se virou para a pessoa The correta. problem is too big for nossos us, olhos but estão we em are ti. putting... Os meus problemas são muito grandes, eu coloco os meus problemas em ti. Right? Jesus promises us in As Matthew 11, promessas he de says, Jesus, cast your burdens on me. a promessa So de he turned to Jesus the right person. coloque o seu fardo em mim. Immediately a prophet called Jehaziel Então, imediatamente, um profeta chamado stood up and answered Jehoshaphat's prayer. e começou a ouvir de Deus uma resposta para a oração de He Josafá. said, E ele disse: do not fear. não temas, The Lord will fight for you. o Senhor lutará por você. So Então, when he had consulted the leaders, quando eles reuniram os líderes, Jehoshaphat came up o rei with a Josafá very interesting plan of battle. veio com um plano muito interessante de batalha. He called all the musicians Ele chamou todos os músicos de Israel and all the singers, e todos os cantores de Israel, all the worship leaders, os líderes de louvor, people like Sister Gretchen and pessoas all the como a worship Gretchen leaders and singers. e os cantores. And they went to battle the next morning. E eles foram à batalha na manhã seguinte. And guess who led the armies of Judah into battle? E acredite, quem que estava na frente do exército de Judá? The choir, O coro, the musicians, os músicos, the worship team. o time de louvor. And they went to battle singing, E eles começaram a ir para a batalha cantando. God is for us, His mercy is for us. E ele cantava: Praise the Deus Lord. é por nós, a sua misericórdia They é went por to nós. battle praising Louvado the Lord. seja Deus. E eles começaram a ir para a batalha louvando a Deus. Now, I have been a student of military tactics all my life. E em minha vida toda eu sempre estudei as táticas militares. And I have never heard of a battle strategy like E this eu one, nunca tinha ouvido falar de uma tática de batalha que fosse in como which essa. the choir Levar and the worship team o coro e o leads time the de army. louvor para liderar o goes exército. in front of the army into battle. Colocá-los na frente do exército. But guess what happened? In the Mas, morning when they came to the field, Veja where só o the que armies had aconteceu. been, the Na, enemy ma- armies. na manhã em que eles foram contra o exército. You know, let me just share something with you. Deixa eu compartilhar algo com vocês. If there's anything that confuses the enemy, Se tem algo que confunde o inimigo, if there's anything that completely gives the devil a headache and all his armies, se tem alguma coisa que dá uma dor de cabeça para o diabo, it is to hear people praising God. é ouvir pessoas louvando a Deus.
So I give you praise. Today we had a lot of praise and worship here. Então sempre dê louvores e cante So I louvores a believe Deus it's a nesse very lugar. victorious day today. Porque será um dia vitorioso o dia que você começar a louvar. By the time Pela hora the armies of Judah came to the battlefield, que o exército de Judá chegou no campo de batalha, this huge military expedition that had invaded the land, aquele grande exército que tinha invadido a terra, there was no one left. They had killed each other. eles tinham se matado uns aos outros. All the enemy soldiers who had invaded the land, Todos os soldados inimigos que tinham invadido a terra, that the armies of Judah could find were their dead bodies scattered on the ground. tudo que o exército de Judá encontrou lá foram corpos mortos no chão. You can read about it in 2 Chronicles. Você pode ler isso em 2 Crônicos. Because when they heard the people of Judah sending their women and their worship team into battle, Porque quando they eles ouviram, suspected each other. The Ammonites que thought Judá, that the Moabites had joined the Israelites. quando eles ouviram que Judá estava na verdade And the cantando e, Moabites thought that the Edomites had joined the os Israelites. três reis começaram a desconfiar um do outro. Então eles By the começaram a time that lutar, the os people of moabitas Judah contra os came to the battle, edonitas. all the enemy had wiped each other E no out. They tempo were all que dead. Judá chegou no campo de batalha, eles tinham se matado, todos eles, um rei contra o outro. Now the people of Judah had to stay there for another 3 days. Então o povo de Judá ficou lá por mais 3 dias. Why? Por quê? Because they were collecting all the money and the jewelry that Porque the eles enemy estavam, soldiers. na verdade, coletando todas put as in their joias e pockets. todos os espólios de guerra. So they were harvesting Então eles, na verdade, colheram the spoils of the battle, which was all the os jewelry espólios and de the money that batalhas, was on as the enemy joias, soldiers. as riquezas que, na verdade, ficaram naquela terra. Now what about us? Então, o que falar de nós? What are God's promises to us? E quais são as promessas de Deus para a Same gente? promises. As mesmas promessas. Hebrews 13:8. Jesus em Christ Hebreus is the 39 same diz, yesterday, today, and Jesus forever. diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Everybody say, Jesus Christ is the same. Todos digam comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Yesterday, today, and forever. O mesmo hoje e para sempre. In Hebrews 13:5, Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Em Hebreus 35 diz, eu nunca vou te deixar e muito menos esquecer de você. Romans 8:37 says, we are more than conquerors through him who loved Em us. Romanos 8 diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. So we are always on the winning side as long Então nós as we are with estamos Jesus. sempre do lado vencedor, sempre que estivermos com If Jesus. God is for us, who can be against Se us? Deus é por nós, quem será contra nós? How many of you are rejoicing? Quantos de vocês estão Alright. alegres? Aleluia. All right, can we call the worship team up? Podemos chamar o time de Sister louvor Gretchen, aqui? please come up. A irmã Gretchen, por favor, venha cá. A Gretchen entendeu, né? As they say in Arabic, jaldi karo, Chadikaro, jaldi karo. Jalikaro. Come quickly. Ah. Yes, Sister Gretchen, please take over. Worship team, please come. If you don't mind, I'll still remain here, all right? Let's sing that song Vamos right cantar a in canção. Jesus' name. I love this song. I love it. It's a praise Eu song. amo essa canção Praise. em Jesus' name. Vamos cantá-la de Praise. novo. Yes, sis. Where are you? Let's go. Praise, praise. In Jesus' name. Praise, praise. Shabarabarabarabara. Yerakarabara shekendere. Urabara shekendere. Sharabarabara. Let's all stand. Let's worship the Lord. Yerakarabara shekendere. Urabara shekendere. Glory, 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 glory. Yerabara shekende bababaraba. Yarababa shekendere. Power, 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 glory, glory. Shakare bababare. Yeah. Praise, 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 praise. God is fighting for me. God is
on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. Will not be moved. Jesus, you are here. Oh. God is Fighting for us, God is in the side. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covered in our shame. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. Will declare and lift too high. Christ revealed, and I am free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. This song was composed by the great worship leader, Darlene Check. and songwriter, Darlene Schick. She was originally with Hillsong and then she went on her own. Oh, essa canção foi composta por Darlene Check Around 1995, em 1995. she was diagnosed with cancer. Ela foi diagnosticada com câncer. And the doctors told Darlene, E os doutores disseram para ela: you only have a few more months to live. você só tem alguns meses para viver. Darlene turned to Jesus. Darlene se converteu ao Senhor Jesus. And she composed this song. E ela compôs essa canção. And as you know, E as como you would vocês have realized todos- by now, it begins with the same words that God used to encourage Moses Se você não percebeu, when the começa Egyptian chariots chased Começa after com the as Israelites. mesmas palavras que Deus encorajou Moisés contra o Egito. God will fight for you. Deus vai you lutar shall por hold você. your peace. So Darlene began the song saying, God is fighting for us. Então Darlene começou cantando: We will not Deus be vai lutar shaken. por nós e a gente não vai estar humilhado. And she goes on to say, E ela continua cantando: I will live. I Eu- will not die. eu vou viver, eu não vou morrer. The resurrection power of Christ alive in me. O poder da ressurreição de Cristo vive em mim And I am free. e eu sou livre. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Right, let's sing it again. Go, 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 go. Really fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and He will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and He will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and He will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name.
In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Glória, glória a Deus. Everybody, please turn and face me now, please. Por favor, preste atenção aqui. God is fighting for us. Deus está lutando por nós. The Lord is telling me there are people here Deus está me dizendo que tem pessoas aqui who are suffering from migraines, que estão sofrendo de enxaqueca, sore throats, dor de garganta, sinusitis, sinusite, stomach problems, problemas de estômago, maybe ulcers, até mesmo úlceras, anxiety, ansiedade and probably most of all, depression. e o maior problema de todos, depressão. These are the enemy's biggest weapons against the people of God today. Esses são as maiores Right now. armas do inimigo de Deus contra o povo. I'm inviting you, just turn to Jesus. Don't look at E eu estou me. te dizendo, apenas se Lift your vire eyes para close. Cristo. Lift your eyes to the Lord. Apenas levante os Lift seus your olhos eyes para to the Cristo. Thank you, Father. E comece a agradecer Thank a you, Deus Father. e dizer, obrigado Deus, obrigado Pai. There is no limit, Lord, to your power. Não tem limite And para your o love poder and de your grace. Deus, o seu amor e a sua graça. And right now, E agora, I declare, eu declaro, in Jesus' no name. nome de Jesus, Yes, pastors, you can lay hands. From os pastores podem impor Those as of you mãos who sobre as pessoas. Se você está doente, você The quer vir aqui Lord, na frente, you can receber lay uma hands. oração, você pode vir aqui na frente. Total healing in the name of Jesus. Cura total em nome de Jesus. Today is a day of breakthrough. Hoje é o dia da sua vitória. Claim it. Clame pela sua vitória. We love you, Lord. Nós te We amamos. give you praise. Nós te louvamos, Deus. We thank you for the Nós te healing in agradecemos Jesus' pela cura name. em nome de Jesus. Ora bara shekere baba. Reba baba raba shekere ba. You can pray in the Spirit if the Você Holy pode Spirit. orar em línguas do Espírito se você ama. Thank you, Father. Thank Obrigado, you, Lord. Senhor. Glory, Obrigado, glory, Pai. glory, De glória, glory, glória, glory. glória, glória. Yes, the healing power of God Oh, goes right a through cura this do hall, even Senhor. at the back. Comece a Shakare entrar no baba corpo bare de Deus baba agora, a shak- cura do Senhor. Glory, glory, Glória, glory, glória, glory, glória. glory, glory. Shabare ba. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Cover Jesus. everybody with the blood of Christ. Todos venham. I cover everybody with the blood Cubra of Christ. todos com o sangue de There's Jesus. healing power in the blood of Há Christ. poder no sangue de And there is Jesus. deliverance. E há in Jesus' libertação no sangue de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Yes. Shall we sing Waymaker? Vamos cantar o Waymaker? Sharabababa. God is a waymaker. He makes a way where there seems to be no way. Sambadakareba shimba. Brave. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Deus de Milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres,
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, quem tu és, esse é 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 quem tu are, that is who you are. 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 Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are, yeah. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Se você quer ser batizado com o Santo Espírito de Deus, se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, comece a glorificar a Deus. Levante os seus olhos para o Senhor. Se você quer falar em línguas desse lugar, em nome de Jesus, comece a glorificar a Deus. Riba labaixo de cuba labaço de canderebe alabaço de can. Relaxe, relaxe. Se alegre, se alegre. Se alegre na presença do Senhor e receba, receba em nome de Jesus o Espírito de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Waymaker, miracle worker. Todo mundo levante a mão direita. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, até que Jesus retorne dos céus. Louve ao Senhor. Hoje é um novo começo, que vai te levar a um outro nível, que vai levar a glória a Deus. Comece a glorificar a Deus e louvar a Deus, e continue a ser uma bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oh, oh.